Isso. Capítulo 10, então, do texto A Ética Nicomo, do livro 5º. Né? Equidade e equitativo. Né? A palavra equidade, ela é muito importante. Né? Aliás, vocês vão ver que essa palavra, ela vai retornar depois. Isso me dá só um tempinho que eu quero mostrar. Eu não vou desligar o vídeo, quero mostrar para vocês um livro, né? Para vocês entenderem isso aqui. Aqui, desculpe ter saído. Esse aqui é um livro, olha bem, não sei se dá para vocês enxergarem aí. Ele é um livro do filósofo John Rawls, filósofo atual do direito, né? Uma teoria da justiça. Né? Esse filósofo aqui defende a justiça como equidade, o princípio aristotélico. Né? Aqui. Só para vocês terem uma ideia disso, nesse livro aqui, primeiro capítulo, logo na primeira parte, ele fala bem assim, justiça como equidade. O papel da justiça, o objeto da justiça, a ideia central da teoria de justiça. Né? E, enfim, vocês vão ler esse texto quando chegar na hora, lá no 9º período. Né? E o Aristóteles é quem inicia essa teoria, dizendo o seguinte, a equidade é a justiça. Né? O equitativo ou equitativo é o justo. Né? O equitativo é o bom. Né? Então, o grego não conhece a palavra igualdade. Né? Igualdade para o grego é equidade, ou seja, dar a cada um o que é seu, né? Distribuir proporcionalmente, não igualmente. Né? E o John Rawls ele vai frisar muito isso, é tratar desigualmente os desiguais. É isto. Né? Então, uma política de Estado ele tem que perceber quais são assim, as partes fragilizadas de uma população e ter políticas compensatórias, políticas inclusivas. Isso aqui não é nem o socialismo, não é nem o marxismo, pelo amor de Deus, não é isso. Né? Isso aqui é uma questão inerente à própria justiça, que o Estado tem que administrar, é o papel do Estado. Né? O que é o Estado? Olha só, é bem claro, o Estado é uma coleção, é uma coletividade de cidadãos. Todos ali merecem uma vida, assim, de uma certa forma feliz. Então, não dá, de forma alguma, para a gente ter assim, classes sociais assim, muito privilegiadas e outras muito desprivilegiadas. Uma sociedade assim com fossos profundos de desigualdade, ela não é uma sociedade que Aristóteles está recomendando aqui. Né? Isso é uma questão de sabedoria. O John Rawls fala disso, depois há outros economistas que também vão falar disso, como John Keynes, por exemplo. Né? E é preciso olhar isso. Né? Então, a justiça e a equidade são o mesmo, diz o Aristóteles. Embora ambas sejam qualidades sérias, a equidade é mais poderosa. Por que ele diz que é mais poderosa? Né? Porque sem realizar isso, você não tem uma sociedade justa, não tem uma sociedade de virtudes, por exemplo. A equidade é justa, não de acordo com a lei, mas na medida em que tem uma função retificadora da justiça legal. Eu vou repetir isso aqui. Eu vou repetir e não vou poupar vocês de uma crítica, né, que eu faço à medida em que eu percebo as coisas, sobretudo a sociedade, como agora está. Né? Porque com o tempo a gente vai entrando no direito para defender um tipo de propriedade que não resolve a vida de ninguém. Né? E não constrói uma sociedade transformadora de forma alguma. Né? O que o Aristóteles está colocando aqui é o que mais tarde alguns outros filósofos vão levar muito a sério em plano político, de fato.
Olha só, a equidade é justa, não de acordo com a lei, mas na medida em que tem uma função retificadora da justiça legal. Então, a gente costuma dizer que a democracia não é da maioria. A democracia ela existe para uma minoria. O que a gente chama de minoria? São as pessoas que são desprivilegiadas, que no nosso caso aqui é a maioria. Né? No nosso século, no nosso tempo, na história humana, é sempre a maioria. As pessoas que são desprivilegiadas são sempre a maioria. Né? Então, o que temos que fazer? Olha, se você tem, por exemplo, aqueles que têm condições de atuar efetivamente, politicamente, ativamente, para produzir leis, e essas leis vão proteger a propriedade desse pessoal primeiro, permite que privilégios cristalizem, né, e se tornem assim um tipo dogma de fé, né, como se fosse um mandamento bíblico, né, escrito por Deus, assim, dizendo assim, a propriedade privada é o céu. Né? Então, se a gente tem isso aqui, um grupo que transforma a lei nesse tipo de bastilha para que proteja isso, a função da justiça é uma outra situação. Né? Ela é corretora dessa justiça legal. Então, é preciso assim agir com que a lei agir para que a lei ela se reverta no sentido de proteger a maioria e não a minoria. Né? Como é o caso da sociedade brasileira. Né? Aqui vocês já têm obras suficientes para ler isso. Né? Nós temos aqui uma elite brasileira que ela é um atraso na vida nacional. Todos os momentos históricos que a gente teve de reversão da desigualdade, esse pessoal agiu golpeando, tomando poder, batendo, instituindo ditaduras, né? Ainda com a ajuda de igrejas. Então, isso é complicado, né? Não é isso que o Aristóteles está dizendo aqui. Né? O Aristóteles está colocando essa situação que a gente precisa olhar. E ele diz assim, ó, o fundamento para tal função retificadora resulta de, embora toda a lei seja universal, haver, contudo, casos a respeito dos quais não é possível enunciar de modo correto um princípio universal. Então, você pode pegar um código de leis e dizer assim, a lei é igual para todos. Não, a lei não pode ser igual para todos quando todos são desiguais. Né? A lei ela tem que agir como compensação. É esse que é o papel sábio do juiz. Né? Aí, a lei tem em consideração que se passa o mais das vezes, é o caráter universal da lei. Né? A lei tem em consideração que se passa o mais das vezes. E Aristóteles pergunta, e as exceções? E as concessões? Né? E ele diz assim, o erro não reside na lei, nem no legislador, mas na natureza da coisa. Isso é simplesmente a matéria do que está exposto às ações humanas. Né? E então, assim, na sociedade é possível que é muito mais fácil que as injustiças se proliferem do que a justiça. Né? Porque os relacionamentos humanos, né, todo mundo prefere aquilo que é bom para si, mas nem isso sempre é bom para todos. Né? Então ele diz, o objetivo de um legislador, né, da justiça é retificar a lei. Olha só, ele diz assim, quando a lei enuncia um princípio universal e se verifica resultar em casos que vão contra essa universalidade, nessa altura está certo que se retifique o defeito, isto é, que se retifique o que o legislador deixou escapar e a respeito do que, por se pronunciar de um modo absoluto, terá errado. Então, a lei ela tem que abranger todo mundo. Mas se eu tenho uma situação de desigualdade, é porque a lei não foi bem aplicada. Então eu tenho que corrigir esta lei. Eu tenho que fazer a lei valer de fato para todos. Né? Então isso seria uma outra forma, né? E não simplesmente um apego à lei, porque a lei é isso. Né? Pior ainda é quando a gente apega à lei quando ela está proibindo você de dar direitos às pessoas. Né?
Então a equidade, diz o Aristóteles, é qualidade melhor de justiça. Né? Daqui resulta que a equidade é justa, e até em certo sentido trata-se de uma qualidade melhor do que aquele tipo de justiça que está completamente sujeita ao erro. Então, para o Aristóteles, a equidade é a palavra. E atenção, o Aristóteles ele vai falar agora para a gente de uma outra coisa que para nós hoje tem um sentido completamente diferente, né? Que é a questão da jurisprudência. Né? O Aristóteles ele diz o seguinte: a jurisprudência é uma arte de julgar, né? É a arte do juiz. Assim, todo juiz ele tem que sentir o caso, né? É uma casuística. Então, para o Aristóteles, não tem essa de você botar um computador e fazer um método, né? Julgar assim 900, 100, 1000 processos em poucas horas. Não. A justiça ela tem que ser praticada por um juiz homem, por um sábio. E tem que ser praticada sem você ficar citando na peça que para tal caso já há jurisprudência. Não é essa a jurisprudência do Aristóteles. Então, o juiz, ele, se tem, por exemplo, 3 assassinos, né, são de homicidas, você tem que julgar um por um, sentindo o caso de um por um. Porque embora o crime seja o mesmo, os sujeitos são diferentes, as situações são diferentes. Né? Então, mesmo a participação, por exemplo, de 3 pessoas num crime único, também é diferente. Né? Então, o Aristóteles ele vai dizer o seguinte, ele vai falar de 2 tipos de método aqui. Né? Existe a régua de chumbo, de Lesbos, e existe o de metal rijo. Né? Ele vai fazer uma comparação com uma coisa e outra. Na ilha de Lesbos, né, havia uma régua que ela era flexível, dobrável, mais ou menos como a fita métrica da costureira, que você podia medir assim, a circunferência de um corpo, medir bem, com mais propriedade. E tem aquela régua que se usa assim em lojas que vendem panos, né, fazendas, que ela é assim um pedaço de pau, madeira, né, fixo assim. Então, aquela não tem como dobrar. Então, o Aristóteles está dizendo que o juiz tem que adotar essa régua de chumbo de Lesbos, né? Essa que dobra, para sentir o caso, para sentir cada um tem uma medida, cada pessoa tem uma medida. Né? Então, adequar ao objeto, adequar às circunstâncias. Isso é jurisprudência para o Aristóteles, não como nós fazemos hoje. Hoje, se um juiz dá uma sentença lá em Santa Catarina, o outro vai lá, pesquisa, lá em Santa Catarina já houve uma jurisprudência, o caso aqui é parecido, vou pegar e vou colar aqui. Não, não é isso. Isso aí não é jurisprudência para o Aristóteles. Para o Aristóteles é casuística. Né? Bom, outra coisa que ele diz também é a equidade é uma disposição de caráter. Né? Então você tem aqui a questão da obsessão pela lei, né, e a equidade. Né? Uma coisa é você querer a lei pela lei mesmo, a qualquer custo. Né? A outra coisa é tratar as pessoas, né, de acordo com as necessidades, dentro da luz daquela lei. Né? Mas assim, adequando essa lei à realidade que a situação pede. Certo? E assim terminamos a parte 10ª desse texto.